Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Se louvado. Salve Maria Imaculada. Pela graça de Deus, reunidos em torno do pão da palavra desta sexta-feira, somos chamados pela igreja a meditar, contemplar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de hoje está em Lucas, no capítulo 12, versículo de 1 a 7. Lucas 12, versículos de 1 a 7. Anúncio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Entretanto, ajuntaram-se milhares de pessoas, a ponto de uns atropelarem os outros. E Jesus começou a falar, em primeiro lugar, a seus discípulos. Guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada há de escondido que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiveres dito no escuro será ouvido à luz do dia, e o que tiveres falado ao pé do ouvido, nos quartos, será proclamado desde os telhados. A vós, porém, meus amigos, eu digo, não tenhais medos que matam o corpo e depois podem matar e não podem fazer mais nada. Vou mostrar-vos a quem devemos temer. Temei aquele que, depois de fazer morrer, tem o poder de lançar-vos à geena. Sim, esse eu vos digo, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? No entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós fôssemos fazer uma síntese, um resumo rápido das leituras que nós estamos fazendo esses dias, carta aos Romanos, dos Evangelhos de Lucas, nós podemos dizer assim: a fé vivida no compromisso com Jesus, o exercício da sua vontade é que nos salva. É a prática, a vivência da fé em nosso Senhor Jesus Cristo que nos salva, ou seja, tudo por causa de Jesus, com Jesus, em Jesus. Ele é o único Salvador, Ele é o único sentido da nossa vida. Como diz São Paulo, diz, somos, vivemos e existimos. Tudo como falamos na missa, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, isso podemos dizer resume toda a nossa vida de fé. As obras, tanto de espirituais como corporais, corporais, só têm sentido realizadas em Jesus, por Jesus e com Jesus. Nos alerta hoje sobre a hipocrisia dos fariseus por fazer práticas vazias, apenas cumprir preceitos. Também fez crítica forte aos doutores da lei, mas fazem hoje a todos nós, cristãos, católicos, não católicos, a todos que querem fazer coisas, e fazer muitas coisas, mas tudo sem a fé, tudo sem o amor a Cristo, tudo sem estar na presença de Cristo. De nada adianta. Isso é pura fantasia, é pura ilusão, é pura hipocrisia. Quando nós fazemos sem termos uma verdade viva, uma verdade presente, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Que é a verdade revelada. Sem termos a nossa fé em Jesus, sem fazermos tudo por causa dele, com ele e nele, é pura bobagem, pura hipocrisia de Jesus. Cuidado. Então, também para nós hoje, cuidado com os tempos de hoje. Cuidado com os maus católicos, aqueles que já não vivem a fé. Cuidado com aqueles que não são católicos, mas andam por aí pregando um monte de bobagens, de asneiras, e dizendo que não vale nada rezar, que isso é bobagem, que o importante é fazer coisas, você tem que ajudar o outro, ajudar o próximo, e tem que estar na vida política, e tem que estar preocupado com isso ou aquilo, com o social. Meu irmão, nada disso salva. A palavra, é isso que São Paulo está tratando na carta aos Romanos, que a obra não é capaz de salvar. Ninguém vai ser salvo pelas obras, não vai.
Ninguém é salvo pelas obras. É salvo pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É essa fé. É Jesus quem nos salva. E aí sim, todas as obras ganham sentido e podem trazer a salvação se são feitas nele, por ele, com ele. Aí sim, a fé, a obra tem todo sentido. Mas se a obra por obra não salva ninguém. São Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Mas também as obras sem a fé não salvam. É apenas filantropia, é promoção social, é autopromoção, é troca de favores. A obra sem a verdadeira fé em nosso Senhor Jesus Cristo de nada serve, nada acrescenta, de nada há se não é realizada por Cristo, em Cristo e com Cristo. Se nós pegarmos o texto da carta de São Paulo hoje aos Romanos, é disso que São Paulo trata, e ele vai citar Abraão, e Abraão é exemplo de fé, é nosso pai na fé. Mas qual foi a obra de Abraão? Foi levar comida para o pobre, foi visitar o preso da cadeia, foi fazer algum ato de caridade? Não. A obra de Abraão, que tornou ele justo, que justificou Abraão, porque ditado como em justiça, foi a ele ouvir a voz de Deus, sair de si mesmo, sair da sua terra de Ur e ir para a terra prometida. Foi deixar tudo e fazer a vontade de Deus. Mas ele deixou tudo como? Deixou a família? Não, ele levou tudo, levou a esposa, os filhos, levou a família, levou o primo Ló, o sobrinho dele que era Ló, levou todo, levou o que ele pôde levar, levou os bens dele. Mas ele saiu de si, ele saiu da sua vida para viver a vontade de Deus, para fazer o que Deus queria. Esta é a obra que salva. Quando eu deixo a minha vontade para fazer a vontade de Deus, quando eu deixo as minhas coisas, quando eu deixo os meus pensamentos, quando eu deixo aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu penso que está certo, quando eu deixo, quando eu esvazio de mim mesmo, e dou uma resposta a Deus. E essa resposta a Deus para nós hoje também foi para Abraão, não para ele claramente ainda, mas tudo por meio de Jesus. A resposta ao Pai é a nossa adesão, a nossa aceitação, a nossa fé firme em nosso Senhor Jesus Cristo, porque é por ele que o Pai realiza todas as coisas. Por ele o Pai criou tudo e por ele o Pai redimiu tudo e santifica tudo. Então, esta é a fé que salva, meu irmão. A obra da fé é crer em Jesus. O próprio Jesus disse isso no Evangelho de São João, que a obra do Pai é que nós creamos nele. Por isso, qualquer obra de caridade que aparenta caridade sem a fé também é morta. Se você pegar São Tiago lá, quando ele fala que a obra sem fé é morta, ele vai falar das obras, na verdade, das obras espirituais, das obras de fé, de adesão à vontade de Deus. Ele vai citar os grandes homens da Bíblia que deram o seu sim a Deus. Por quê? Porque também a obra sem a fé, ela perde todo o seu sentido. É como eu disse, vira obra social, vira obra caritativa, vira promoção social, vira tantas coisas, menos atitude de amor. E aqui Jesus continua no Evangelho, ele vai dizer, a vós, porém, meus amigos. Meu irmão, estava nesse Evangelho, me encheu de alegria, quando Jesus nos chama de meus amigos. Chama os discípulos dele de amigos. Essa amizade com Jesus. Mas essa amizade com Jesus não nos iguala a ele, e nele se iguala a nós. É uma amizade onde eu reconheço que ele é Deus e eu sou servo dele. Mas é um relacionamento de amizade, onde ele, amigo, porque ele nos conta, ele abre o coração dele para nós. E nos fala a verdade, amigo, porque ele nos tira do pecado, do erro. E nos conduz para a verdade, para a salvação. E então ele vai falar para nós daquilo que, infelizmente, hoje ela tem tomado conta da nossa vida. Do medo. Do medo de viver a fé. Do medo de dar testemunho da verdade. Do medo de denunciar os erros de hoje.
e sermos perseguidos. Nós temos hoje, até falei sobre isso, acho que ontem, sobre a liberdade religiosa que nós temos no nosso país. Mas sabe que ela é muito boa, eu falei sobre, é boa a graça, é muito bom a liberdade religiosa. Mas ela é uma liberdade que ao mesmo tempo ela oprime. Por quê? Porque a lei que diz que o senhor tem liberdade de expressão e liberdade de praticar a sua fé, desde que você aceite tudo. Você pode ser cristão, mas vai aceitar as outras segmentos que são seitas, cobertas de mentiras, de fantasias, de enganação, mas você tem que aceitar, não. Nós não podemos respeitar, mas temos que viver a nossa fé. E a fé cristã católica é a que tem a plenitude da verdade. E é a verdade plena, porque tem nela Jesus, nosso Senhor, como fundador, como aquele que é Deus e Rei da nossa vida, que é o centro da nossa história, que é Deus mesmo conosco. Só na religião cristã nós temos um Deus que se fez carne, viveu, morreu e ressuscitou. Jesus nosso Senhor. Então ele é a plena verdade. Ele diz, eu sou o caminho. Então se ele é o caminho, não há outro. Se ele é a vida, não há outra. E se ele é a verdade, ele diz o caminho verdade. Se ele é a verdade, tudo que está fora dele é meia verdade ou é mentira. Mas não é plena verdade. Porque só ele é a verdade, ele disse isso. E nós andamos hoje com muito medo, não é? Medo também de dizer a verdade da própria igreja. Até onde nós rezamos, nos grupos nós participamos, nas assembleias participamos, na Santa Missa. Medo de falar contra o pecado, contra o mal, e aí a gente fica sozinho, aí pode ser que a igreja vai ficar vazia, aí vamos ser mal vistos. E denunciar os erros não é acusar ninguém. Nós vimos esses dias na carta, se não me engano, Tiago, quem somos nós para julgar o irmão? Não podemos julgar ninguém, dizer que tal pessoa não presta, ou tal pessoa vai para o inferno. Não podemos fazer julgamentos de ninguém, dar sentenças para ninguém. Mas nós devemos dizer que aquela situação, tal coisa é errada ou é certa. Não segundo os nossos critérios, não segundo o que nós pensamos ou achamos, mas segundo o Evangelho e segundo o ensinamento da Santa Igreja. Por isso Jesus diz, olha, não tenham medo não, pessoas podem até perseguir vocês, mas nem um fio de cabelo da cabeça vai cair, sem que Deus permita. Não vai cair. Ele diz aqui, ó, não tenham medo deles não, vou mostrar que devemos temer. A quem devemos temer? A Deus. O santo temor, isso nós devemos ter. Por quê? Porque é Deus que pode decidir. É Ele, quando nós apresentarmos diante dele no julgamento universal, e nós vamos apresentar todos, queira você ou não. Você pode ser espírita, você pode ser muçulmano, você pode ser do candomblé, do feitiço, do espiritismo, qualquer coisa. E você crendo ou não, você pode ser ateu, mas você e eu, nós vamos nos apresentar diante de Deus um dia para o julgamento final. Na hora da morte, já somos julgados. Já disse, não tem reencarnação. A Carta dos Hebreus nos diz que temos julgamento individual na hora da morte. Mas também nós vamos ter um julgamento universal quando o Senhor vier na sua glória. E aí não vai escapar ninguém. E aí é nesta hora, como de Jesus, é Deus que vai poder precipitar você no céu, ou te levar para o céu, ou te precipitar no abismo, na morte. Por isso temei antes a Deus. Temei a Deus. E ele diz assim, no entanto, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? No entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos das cabeças estão todos contados. Não tenham medo. Valeis mais, que há muitos pardais. Então, meu irmão, nós não devemos temer de ver a nossa fé nos tempos de hoje. Revelar quem nós somos. Revelar em que nós acreditamos. Nós cremos na igreja. Nós cremos na Eucaristia. Nós cremos na intercessão, na presença da Virgem Maria, nos anjos, nos santos. Nós cremos no céu. Nós cremos também que existe o inferno. Sim. Nós cremos que existem os anjos
nos defendem. Cremos também que os demônios estão por aí tentando nos fazer perder. E que quase todo o mal no mundo hoje é provocado pelo demônio. Só que ninguém dá mais atenção a isso. Mas nós, cristãos, podemos professar nossa fé. Professar nossa fé na ressurreição, que não existe reencarnação. Professar nossa fé, que é proibido, a Bíblia proíbe, a palavra de Deus da igreja proíbe a invocação dos mortos. Quem está fazendo isso está pecando, errando gravemente. Professar nossa fé. Professar nossa fé no santo sagrado matrimônio, que ele é, até que a morte o separe, a não ser que ele foi inválido, né, que não aconteceu o sacramento, mas isso tem que ser analisado. Mas dentro de um contexto normal, o sacramento do matrimônio é até que a morte o separe. E se você casou, você não pode ter outro homem até que você normalize sua situação. É a fé católica. É a fé católica. E não pode ter sexo fora do casamento, não pode. Está namorando, está tendo sexo, não pode comungar, não pode. Não são verdades de fé. Não é que a pessoa, dizer que a pessoa presta ou não presta, nada disso. É uma situação, denunciar o mal desse mundo, porque tudo hoje é relativo. Vivemos um relativismo terrível, terrível. E aqui então nós podemos também compreender a questão das obras, porque hoje também todo mundo fala de obras e que até mesmo quem reza mais um pouco, quem dedica sua vida mais à evangelização, a oração, é muito criticado por aqueles que fazem, até dentro da igreja. Uns, então, exaltam aqueles que fazem caridade e tal, mas podem não estar fazendo nada. Trabalhar na igreja, servir a igreja, na pastoral do movimento, pode não valer nada para a sua salvação, meu irmão. Pode estar fazendo bem aos outros lá, mas não faz para a sua alma. Por quê? Porque se você não fizer por amor, se você não fizer por causa de Cristo, não adianta de nada fazer se não for por causa de Cristo, com Cristo e em Cristo. Não tem sentido. É disso que o Senhor está falando nesses dias para nós, sobre a salvação e denunciando a hipocrisia de querer fazer e achar que vai ganhar o céu por fazer alguma coisa. Vai comprar o céu porque você está dando cesta para o pobre, porque você deu uma roupa para o pobre, porque você está servindo a igreja, trabalha na igreja, limpa a igreja, e dá aquela pastoral naquele momento, e constrói a igreja, desmancha a igreja, e vai ganhar o céu. Não vai, não vai. Obras não salvam ninguém. A obra sem a fé não salva ninguém. Como também a fé sem obras é morta. Mas as obras da fé são as espirituais e temporais, mas devem ser feitas na fé, por causa da minha fé em Jesus, por causa de Cristo, é que eu faço tudo isso. Por causa de Cristo, fazer o bem ao outro. E sim, esta obra leva à salvação, senão não adianta. Se nós pegarmos lá a carta de São Paulo aos Coríntios, ele diz, capítulo 13, ele vai, não vou ler aqui, não vai dar tempo, capítulo 13, você pega lá, porque ele vai dizer assim, olha, de nada vale se não for por amor. Nada vale se não for por amor. Mas de qual amor São Paulo está falando? O amor que é Cristo. Pega o contexto todo da carta e também o capítulo. Nós vamos perceber o que dá todo o sentido a tudo que nós fazemos é Jesus, que é a plenitude do amor do Pai revelado a nós. E nós, no amor a Cristo, por causa desse amor, fazemos tudo. Porque não adianta nem, como diz São Paulo, nem se eu queimar o meu corpo por causa do outro. Se não tiver amor, de nada serve. Não adianta eu vender tudo e dar para os pobres. Se não for por amor, de nada serve. Então saiba, mais uma vez, que fazer obra social, se não for por amor a Jesus, se não for no amor de Cristo, não vale de nada, é perder tempo. Você pode até, o outro ganhou, o outro teve uma comida naquele dia, mas você não fez nada para a sua alma, e nem diante de Deus, porque você não fez com o sentido certo. Sabe por que muitas pessoas às vezes deixam de ajudar os outros? É porque é assim, leva uma cesta para aquela pessoa, leva uma comida, leva uma roupa. Quando ele chega lá e aquele pobre tiver de mau humor, tiver com um problema, vamos dizer assim, a crise, ele está sofrendo, tanto tempo sofrendo, que aquele dia não está bem. Se ele trata mal, aquela pessoa não volta lá mais. Ou então se ele chegou lá, por exemplo, para ajudar aquela pessoa
E deu um dia que tem alguém lá que tomou uma cachaça, ele não volta lá mais. Eu ajudar ninguém a beber cachaça? Sabe por que essas atitudes nossas são assim? Porque não fazemos por causa do Cristo. Fazemos para promoção, fazemos para desencargo de consciência, ajudar alguém. Não fazemos por amor a Jesus. Não enxergamos Jesus do pobre. E então, quando ele nos decepciona, eu paro de ajudar. Não é assim? Isso não é só para o pobre, não. Também no meio da família, de tantas formas. Quando nós não fazemos por causa de Cristo e o outro nos decepciona, a gente corta. A gente não faz mais nada para ele. Por quê? Porque eu não fazia por causa de Jesus. Eu não via Cristo nele. Eu via eu mesmo. Estava tentando uma troca de favores. Não é? Troca de favores. São Paulo diz que por causa de Cristo perdi tudo. Por causa de Cristo eu tenho que esvaziar de mim e tudo fazer por Ele, nele e para Ele. Ele é que dá o verdadeiro sentido da nossa vida. Nossas atitudes. Pessoas pegam aquele evangelho de São Mateus, capítulo 25, se não me engano, né? Que diz que no julgamento o Senhor vai perguntar para nós o quê? Estive preso e foste me visitar, nu me investistes. Pega bem aquele evangelho, contempla e você vai perceber o que ele está falando de verdade. É claro, todas aquelas obras. Mas o que vai fazer diferença lá? Estive nu e não foste visitar. Ou seja, você não foi visitar, você não deu roupa ao outro por causa de mim que estava nele. Você até deu roupa para o outro, mas foi para a sua autopromoção, foi para poder desencargo de consciência, foi para livrar de uma roupa velha que você tinha. Não foi porque você viu Cristo no outro. Eu vou na cadeia visitar o outro porque Cristo está lá preso, como o meu irmão que sofre. Aí sim. Nós pegarmos bem aquela leitura, vamos ver que, na verdade, por trás de toda obra de amor precisa estar Cristo. Precisa estar o sacrifício de Cristo. Eu me uno ao sacrifício de Jesus, ao amor de Cristo, para fazer o bem ao outro. Aí essa obra salva. Jesus está, nesse evangelho de hoje, falando dessa fé, desse abandonarmos das mãos dele, porque ele tem cuidado de nós. Porque até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Todos. Então não precisamos temer, meu irmão. Não temos medo de viver a fé, de ter testemunho de Jesus, de amar Jesus. E tudo fazer por causa dele, nele, por ele e para ele. Porque se a fé sem obras é morta, a obra sem a fé também não salva ninguém. Nós tem um texto aqui de Santo Agostinho na leitura de hoje. Veja bem que Santo Agostinho fala para nós. Com efeito, também isto é uma forma de misericórdia, exercida com a própria pessoa. Por essa razão, se escreveu: tem compaixão de tua alma, fazendo por agradar a Deus. Por isso, o homem de Deus, o próprio homem consagrado em nome de Deus, a Deus edificado, enquanto morre para o mundo, a fim de viver para Deus, é um sacrifício. Ou seja, viver para Deus. Nós fazemos essa obra de mortificar cada dia a nossa vida por causa de Deus e em Deus. E aí nós fazemos as obras sociais. Aí nós fazemos as obras em favor do irmão, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Aí nós podemos denunciar os erros desse mundo, mas é por causa de Jesus e por amor ao irmão que eu quero salvar o outro. Denunciar os erros desse mundo é uma atitude de misericórdia, de caridade, para salvar o outro e para salvar também esse mundo. E não precisamos temer nada, nem o sistema, nem o poder, nem o STF, nada. Nós fazemos tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo. Pode até nos perseguir, como diz Jesus, pode até matar o corpo, mas não podem precipitar no inferno, porque esta pertence a Deus, nós somos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, vamos pedir a graça a Deus. Lembra, tudo é graça, viu? Tudo é graça. O grande mal nosso hoje, até mesmo nós católicos, é querer fazer tudo por esforço humano. Até mesmo as obras de caridade, ajudar o outro por esforço humano. Não, é graça. Eu preciso pedir a graça de ajudar o irmão, de amar o irmão, a graça de rezar mais, a graça de crer mais em Jesus, a graça de ver a fé católica realmente como ela é. Tudo é graça.
São Paulo diz, tem uma graça que passa. Por que São Paulo diz isso? Porque eu não posso pedir a graça e ficar no meu canto. Eu peço a graça e com a graça eu vou fazer as coisas. Não posso cruzar os braços, mas eu tenho que sempre contar com a graça de Deus em tudo e para tudo. E aí nós vamos caminhar sempre no caminho certo da verdade e vamos alcançar a salvação. Por isso, peçamos hoje a graça e o dom da fé, para estarmos unidos a Jesus, sem medo nenhum, abandonados em Deus, porque dele somos, a ele pertencemos, tudo é dele, por ele e para ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.